Olá, fiscalização apreende material de comércio ambulante irregular no centro de Lajeado. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Com o apoio da Brigada Militar, 8 fiscais da Secretaria da Fazenda e também da Secretaria do Planejamento realizaram ação de combate ao comércio ambulante irregular. As apreensões ocorreram nas ruas Júlio de Castilhos, Carlos von Koseritz e Bento Gonçalves, no centro de Lajeado. Entre os itens apreendidos, 313 DVDs de filmes, 96 CDs de músicas e 40 CDs de jogos, todos pirateados. Além disso, relógios, bijuterias, capas de celulares, cintos, carteiras, mantas e redes foram apreendidos. Segundo o secretário da Fazenda, José Carlos Bulé, o comércio ambulante não é proibido, mas deve ser realizado em lugares específicos e precisa ter licença da Prefeitura. Entre os ambulantes havia brasileiros do Ceará, haitianos e senegaleses. Como as mantas e redes tinham procedência definida e mediante o pagamento da multa de R$ 687, eles puderam ser retirados pelo proprietário. Porém, o restante dos materiais será encaminhado para a Polícia Civil, que investigará sua procedência. De acordo com o secretário José Carlos Bulé, as pessoas insistem em fazer o comércio ambulante de forma irregular, optando por expor mercadorias nas principais vias. Ele esclarece que a venda ambulante não pode ser realizada por toda a extensão das ruas Júlio de Castilhos e Bento Gonçalves, na Avenida Benjamin Constant, no centro, e também nas respectivas vias transversais. As fiscalizações continuarão sem dia nem horário definido para inibir a prática ilegal do comércio ambulante no centro da cidade. E na manhã desta terça-feira, agentes da Polícia Civil, coordenados pelo delegado Silvio Rupes, prenderam um homem de 22 anos. As investigações apontam que o morador do bairro Santo Antônio foi o autor do roubo a um taxista no dia 17 de março. Na ocasião, após entrar no táxi, o suspeito teria solicitado uma corrida até o bairro Santo Antônio e, chegando à rua 19 de abril, anunciou o assalto, mostrando à vítima um revólver e roubando a quantia de R$ 220. Segundo a Polícia Civil, o jovem possui antecedentes policiais pelo crime de tráfico de entorpecentes e, após os trâmites legais, será encaminhado ao Presídio Estadual de Lajeado. E um homem de 47 anos foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira depois de manter a companheira em cárcere privado, ameaçar o proprietário de um motel e portar dinheiro falso. De acordo com o registro, o casal chegou ao estabelecimento por volta das 11 horas da noite de domingo e na manhã de segunda-feira a mulher de 31 anos tentou ir embora, mas foi impedida. A vítima teria relatado que o companheiro estava sob o efeito de álcool ou drogas e ameaçou com uma faca de cozinha. Quando ela conseguiu fugir, chamou o proprietário do estabelecimento e ele foi ameaçado. A Brigada Militar foi acionada e encontrou o suspeito sozinho no quarto com a faca sobre uma mesa. O suspeito resistiu à prisão e precisou ser algemado pelos policiais. Ele portava 2 notas de R$ 100 e uma de 20, que, conforme a ocorrência, seriam falsas, além de um cartão bancário pertencente a um terceiro. Após o registro, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Lajeado. E a Brigada Militar autuou um homem de 28 anos por posse de entorpecentes no início da madrugada desta terça-feira no bairro Navegantes. Em patrulhamento, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita ao lado de um Fiat Uno na rua da Figueira. Ao serem abordados, o suspeito e o condutor do veículo tentaram fugir, mas foram interceptados pela guarnição. Em revista, os policiais encontraram 7 pedras de crack com um homem que foi autuado com um termo circunstanciado e depois liberado. No veículo, nada foi encontrado. O homem foi vítima de uma tentativa de falso sequestro nesta segunda-feira. O morador do bairro Conservas, de 50 anos, registrou na delegacia que recebeu uma ligação em que o criminoso exigia R$ 20 mil para libertar a sua esposa.
o homem fez contato com a sua companheira que estava no trabalho e constatou que se tratava de uma tentativa de estelionato. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, foi o primeiro palestrante da tarde lá em Porto Alegre. Ele falou sobre a reforma política necessária e quem traz as informações é Luciane Fagundes. O ministro Miguel Rosseto foi direto ao ponto. Para ele, o tema central que deve orientar o conjunto da discussão sobre as mudanças imprescindíveis no sistema político-eleitoral do Brasil é o fim do financiamento privado dos partidos e das campanhas eleitorais. Eu penso que o tema central de uma reforma política democrática é o fim do financiamento empresarial. Nós temos que pensar campanhas mais baratas, mais austeras, campanhas políticas onde as ideias, os programas organizem o debate político em todas as dimensões. O financiamento empresarial, ele tem sido, infelizmente, um condutor, um estimulador da corrupção no nosso país. Impõe interesses privados frente ao interesse público. E, portanto, nós temos que interromper esse processo. Conforme Miguel Rosseto, o atual momento histórico é propício para o Brasil avançar e se consolidar como uma grande nação democrática, fortalecendo os partidos, o voto popular e recusando retrocessos. Ele destacou que a reforma política é uma bandeira consensual entre todas as instituições democráticas do país. Para ele, as campanhas devem ser pagas pelos eleitores ou fundos públicos rigorosamente controlados. Nós temos que pensar uma outra democracia, nós temos que pensar uma outra relação. Exemplo de hoje, mais de 30 países, como o Canadá, a França, Portugal, que vivem experiências democráticas onde o financiamento dos partidos e das eleições tem como base o eleitor cidadão ou fundos públicos. Eu penso que nós temos que aproveitar este momento e interrompermos este processo que não tem colaborado com a democracia brasileira. Ao contrário, este, para mim, é o tema central que deve ser analisado pelos partidos. E, por fim, digo que em todas as manifestações das organizações da sociedade civil, nas duas grandes coalizões que têm estimulado o debate na sociedade brasileira, a Coalizão Democrática, que reúne a CNBB, a OAB e uma centena de entidades, a outra coalizão do plebiscito e da Constituinte, que também reúne um conjunto importante de entidades. Todas elas trazem como ponto comum o fim do financiamento empresarial e a abertura de um outro processo democrático no nosso país. Durante o debate, que teve a mediação do jornalista André Machado e os advogados Ricardo Giuliani e Fabiana da Cunha Bart como debatedores, o ministro ainda alertou para o que chamou de distorções na representação política da sociedade brasileira. Para ele, o fato dos 10 menores estados do país, com 18 milhões de habitantes, elegerem 80 vagas da Câmara Federal, enquanto São Paulo, com 42 milhões de habitantes, elege 70 deputados, causa um desequilíbrio na representação política e um distanciamento da vontade popular. Conforme o ministro, a reforma política também deve corrigir essa proporção, aproximando os parlamentares eleitos dos seus representados. Nesta segunda-feira, a comitiva do Vale do Taquari, representada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, Carlos Eduardo Ranzi, vereadores de Teutônia, Marili Lerner Vogel e Marcos Quadros, a juíza de Taquari, Andréa Caselgrande Sila, e pelo presidente da Rede de Proteção Ambiental e Animal, Repras, o Vladimir da Silva, estiveram na empresa gaúcha de rodovias, a EGR, entregando o projeto Fauna Viva. O projeto consiste na instalação de placas alertando ao risco de atropelamentos de animais, instalação de locais para a passagem específica de animais, com cercas ao longo da rodovia, e túneis por baixo da pista em trecho da RSC 453, a Rota do Sol, em razão da alta mortalidade de animal neste local. Deste modo, os animais seriam forçados a utilizar a passagem, evitando assim o contato com os veículos. Estudo mostra que diariamente são atropelados de 6 a 8 animais no percurso entre Estrela e Teutônia. No projeto constam demarcações das áreas de maior risco de atropelamentos, fotografias e dados estatísticos. Na oportunidade, também foi solicitado à EGR a cedência de um veículo para o projeto Patrulha Ambiental, que visa atender ocorrências de maus tratos, abandono
e acidentes com animais na região do Vale do Taquari. E o Congresso volta a discutir política de reajuste do salário mínimo. A Mariana Capello traz as informações. Quase 47 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo, de acordo com o IBGE. São beneficiários do INSS, empregados, trabalhadores domésticos e autônomos que ganham atualmente R$ 788. O mecanismo de valorização do salário mínimo é regulado por uma lei de 2011. No texto já estava previsto que, neste ano, o Executivo enviaria um projeto com as regras de reajuste até 2019. A política do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, veio para atender um anseio da classe política, principalmente da sociedade, de valorizar o salário mínimo do país, aumentar o poder aquisitivo dele, ao mesmo tempo que reduzir a desigualdade. Essa política imprimiu ganhos reais muito significativos para aqueles que recebiam o salário mínimo, e muitos economistas consideram que, de fato, ela alcançou o seu objetivo. No último dia 25, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória com a regra de correção do salário mínimo para os próximos 4 anos. A correção é feita de 2 formas. Para preservar o poder de compra, é aplicada a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Para o aumento real, o governo propõe o Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O envio da medida provisória que estabelece as regras de valorização do salário mínimo aconteceu em meio a uma tentativa da Câmara dos Deputados de aprovar um projeto semelhante. A diferença entre as 2 propostas é que no texto dos deputados a valorização era estendida também a beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o texto do Executivo não foi editado para inviabilizar o projeto da Câmara. Nós não estamos atropelando nada nem ninguém, nós estamos exercendo uma coisa que é característica do governo, o direito de iniciativa em algo que gera despesa. O valor do mínimo é peça importante para o governo brasileiro, porque serve de parâmetro para várias contas da União. O salário mínimo é vinculado na Constituição à Previdência Social e à Assistência Social, então aposentadorias, pensões e auxílios do INSS não podem ser menor do que o salário mínimo, mesmo que o valor, que o salário de contribuição a que o beneficiário teria direito seja menor. E também o benefício de prestação continuada, que é um benefício previsto na Constituição, também não pode ser inferior ao salário mínimo. No Congresso, a medida provisória pode receber emendas até nesta terça-feira, 31 de março. Já são mais de 60. Uma delas é do senador Paulo Paim. Ele tenta incluir na lei o aumento real para aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. O valor do benefício do aposentado e pensionista crescerá de acordo com o crescimento da massa salarial ou do PIB. Se não quiserem vincular a política de salário mínimo, é botar o crescimento da massa salarial. Não houve crescimento, não há aumento real. Houve crescimento, há aumento real. Um debate importante, com o qual nós temos plena concordância, entretanto, a gente pensa que deva ser o próximo passo a ser adotado. Garantir também, por exemplo, para os aposentados ou aqueles que ganham além do salário mínimo, que possam também ter uma política que garanta o poder de compra de seus... A concha acústica localizada no Parque Professor Teobaldo Dick teve problemas estruturais identificados pelo setor de engenharia e arquitetura da Prefeitura. A avaliação aponta que uma das 4 bases precisa de reparação imediata e as demais ajustes. Existe corrosão em um dos arcos e ele está sem função estrutural, pois apodreceu. A capacidade da estrutura total da concha, que é de metal, está reduzida a 75%, afirma o engenheiro civil da Secretaria do Planejamento, Carlos Gerard. Por causa do problema, não é recomendada a realização de eventos com grande público no local. Conforme Gerard, o conserto deve ser o quanto antes e não requer grandes despesas. Entre os motivos da corrosão, de acordo com o laudo, foi a ação do público. É comum que muitas pessoas, em vez de utilizarem um banheiro do parque, acabam urinando no local. Inaugurada em janeiro de 2008, a concha acústica foi construída com recursos da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Ela tem uma área de 327 metros quadrados e custou R$ 148 mil. E a Caravana da Transparência inicia em Passo Fundo. Acompanhe com Newton Schiller. Capital do Planalto Médio e terceira maior região metropolitana do estado, Passo Fundo conta com 200 mil habitantes.
É um dos maiores produtores agropecuários do estado e polo em serviços, com destaque para comércio, saúde e educação. Mas apesar de ser a 9ª economia do estado, Passo Fundo também tem problemas. Falta um local adequado para o lazer dos jovens. Acho que falta de uma biblioteca pública melhor, sim. E falta um pouco mais de investimento de saúde. Uma das maneiras de tentar resolver estas questões é inseri-las no PPA, Plano Plurianual que define as prioridades de investimentos para os próximos 4 anos. As ações deste plano foram apresentadas na primeira caravana da transparência, aberta pelo governador no auditório da UPF em Passo Fundo. É a transparência para podermos construir um novo futuro para o Rio Grande do Sul. Com a discussão, inclusive com a colaboração dos COREDs, que são as diretrizes do PPA. Na ocasião, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, detalhou a situação das contas públicas do estado. Hoje, a dívida do Rio Grande do Sul é de 55 bilhões de reais, o dobro do que é arrecadado. E o déficit projetado para este ano é de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Do governador pessoalmente, com a sua representatividade política, para que a região possa ouvir dele o cenário que ele encontrou. Esse é um cenário histórico de dificuldade do estado que tem mais de 30 anos e que agora, com os números explicitados, pode ser superado no longo prazo. Na coletiva à imprensa, José Ivo Sartori falou sobre o andamento da renegociação da dívida. Existe uma caminhada, existem decisões já da Câmara dos Deputados, existem caminhos políticos outros que vão fortalecendo a possibilidade de um entendimento. Assim como o nosso governo vai fazer com todas as organizações e com todas as entidades do Rio Grande do Sul, sempre através da negociação, do diálogo. Em Lajeado, a caravana da transparência deve chegar no dia 14 de abril. Equipes da Secretaria de Obras Públicas de Estrela estão executando melhorias em diversos pontos da cidade. Junto à Praça Professor Henrique Roller, no centro, foi feito o conserto das calçadas a fim de proporcionar mais segurança aos pedestres e evitar acidentes. No início dessa semana, a Secretaria trabalhou também junto à Brasilata, na Avenida Rio Branco. Foi feito o alargamento do acesso à empresa para facilitar a saída de caminhões. Conforme o secretário Jorge Bot, é uma ação em parceria entre o governo de Estrela e a empresa. A obra foi executada, segundo ele, porque os caminhões, ao saírem do pátio, encontravam dificuldades de acessar a avenida, muitas vezes atingindo o canteiro central. Além disso, teve início na última sexta-feira a capina mecânica nos bairros. O primeiro a ser atendido foi o Alto da Bronze. Depois deste, a equipe responsável pelo trabalho, contratada pelo município, será deslocada para o bairro Cristo Rei. O SEBRAE e o MAPA assinam termo de cooperação técnica. Quem fala sobre isso é a ministra Cátia Abreu. É a assistência técnica, a qualificação profissional em gestão, é a questão do transporte, a questão do crédito e de corrigir as imperfeições de mercado. Porque como eles produzem pouco, eles compram mal e vendem mal porque não tem escala. Então o grande segredo é agrupá-los para que eles possam formar escala e comprar melhor os seus produtos, os insumos, e vender melhor os seus produtos. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Exatamente como aconteceu em junho de 2013, logo após os protestos e manifestações de rua, o governo e o Congresso Nacional se apressam em tomar decisões e levar a votações temas há muito tempo em discussão, com uma indisfarçada intenção de dar satisfações à população e também de tirar da pauta diária o tema ou os temas da revolta das ruas. Foi assim com a lei do feminicídio, que torna hediondo o homicídio praticado contra mulheres em determinadas circunstâncias, como se nas outras circunstâncias já não fosse hediondo o crime de homicídio doloso contra mulheres ou contra homens, ou contra crianças, ou contra velhos de qualquer sexo. Aliás, essa história de apelidar de hediondo, ora um tipo de crime, ora outro, apesar de ter lá sua utilidade teórica e repressiva, não me parece a fórmula ideal para diminuir a incidência desse ou daquele crime. Posso estar equivocado, mas no meu ponto de vista e nas estatísticas que tenho lido, o crime de tráfico, que foi um dos primeiros a levar o apelido de hediondo, não diminuiu após décadas de utilização do sobrenome hediondo em sua tipificação. Ao contrário,
De lá para cá, só fez aumentar e tornar mais requintadas, elaboradas e violentas as ações dos criminosos, que vão por tudo ou nada nas suas ações. E um desses requintes, uma dessas estratégias adotadas pelos criminosos para dar a curva na lei, foi a utilização cada vez mais disseminada da mão de obra de menores. Por quê? Porque a lei é infinitamente mais branda para esses infratores e porque o retorno dessa mão de obra aos postos de trabalho é certa e rápida. Agora, na esteira das respostas às manifestações de rua, vem novamente à baila a redução da maioridade penal, que hoje é de 18, tentando se levar para 16 anos. A questão é bastante polêmica e não é nova a sua discussão, mas de uma conclusão não se pode fugir de maneira nenhuma. A culpa disso não é toda dos menores. Em países, digamos, culturalmente mais avançados, existe sim a penalização de menores de 18 e até menores de 16 anos. Mas lá o menor tem uma chance de receber educação melhor. E mesmo quando infringe a lei, tem uma chance melhor de recuperação. Aqui, embora as leis sejam recheadas de poesia e cobertas de utopia, o que se vê na prática é que, em sua imensa maioria, os menores não receberam a devida educação, sendo penalizados no lugar dos verdadeiros criminosos que a polícia não prende, a justiça não tem leis para manter presos e a prisão ou as instituições para reeducação de menores não recupera ninguém deles. E esses menores um dia serão maiores e vão recrutar menores e o ciclo se completa, porque as leis e as instituições responsáveis não estão se demonstrando competentes para mudar o rumo da situação. Se a maioridade penal for diminuída para 16 anos e se tudo mais estiver certo, ou seja, as outras leis contra os crimes praticados por maiores e menores forem suficientes e as instituições passarem realmente a punir e recuperar os delinquentes, então a solução mágica foi finalmente encontrada e o crime irá diminuir a níveis escandinavos. E eu, com imenso prazer, voltarei aqui para dizer que eu estava errado. Até a próxima. A presidente Dilma Rousseff fala sobre os ajustes fiscais durante a entrega do Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. Nós todos sabemos que o Brasil está enfrentando algumas dificuldades, mas eu sempre esclareço, são dificuldades passageiras. Uma coisa é você ter de ajustar um pouco o seu orçamento, outra coisa é você ter de reformar tudo. Nós não temos de reformar tudo. Por quê? Porque o Brasil tem uma base sólida. Pode ter certeza que o Brasil é muito maior do que esses problemas que nós estamos passando. Agora, uma coisa também vocês podem ter certeza. Nós, o governo federal, não vai descansar um minuto, não vai parar um segundo, não vai ser detido por nada. Nós vamos fazer o Brasil crescer, gerar emprego e manter essa expansão de programas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Para dar início às comemorações pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais realizará na quinta-feira uma caminhada alusiva à data, contando com a presença de alunos, pais, pacientes e profissionais da entidade. A caminhada sairá às 9h30 na rua Carlos von Koseritz e irá até a loja Drops de Menta, na rua Júlio de Castilhos, onde, em um ato simbólico, os alunos soltarão balões azuis. Durante o percurso, serão distribuídos materiais informativos produzidos junto aos alunos. No início da manhã, os pais e alunos serão recepcionados pela direção e professores no salão de eventos com um café da manhã. Os candidatos agora devem ter nota mínima no Enem para ter acesso ao FIES. Saiba mais com Priscila Machado. A partir de agora, o estudante não pode estar matriculado em 2 cursos de faculdades diferentes e ser atendido pelo ProUni em um curso e pelo FIES no outro. O Fundo de Financiamento Estudantil só servirá para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso. A regularização deve ser feita antes do estudante ter renovado o contrato de financiamento. Outra nova regra é que, para concorrer, o candidato deve ter obtido, nos últimos 5 anos, nota mínima de 450 pontos na prova objetiva e superior a 0 na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só entra no FIES quem não tiver 0 em português.
Quem tiver 0 em português não pode entrar no FIES. O governo federal não pode tirar dinheiro dos contribuintes e dar um financiamento para quem tem 0 em português. O número de atendidos pelo FIES passou de cerca de 70 mil em 2010 para mais de 730 mil em 2014. Em todo o país, são mais de 1.900.000 estudantes beneficiados com o programa. E o governo quer evitar que as universidades particulares pratiquem reajustes exorbitantes. Não se pode aceitar que reajuste de mensalidade seja o que a empresa resolve dar. Se ela resolve dar um reajuste, o governo não tem nada a ver com isso. Só não bancamos. Nós bancamos reajuste até 6,5%. Se quiserem reajustar em 32%, como foi o caso de um ano para o outro, podem fazê-lo. Agora, arquem com os recursos necessários. A AES Sul informa aos seus clientes como será o atendimento no feriado da Sexta-feira Santa. As lojas de atendimento e a rede conveniada não atenderão neste feriado. Os clientes que precisarem entrar em contato com a AES Sul devem ligar para a central de relacionamento que atende nas 24 horas do dia, todos os dias da semana. O número do telefone é 0800 707 7272. A ligação é gratuita. Para informar falta de energia elétrica, pode ser usado o torpedo fácil. Basta enviar um SMS para 28410, colocando apenas o código do cliente. Funciona também nas 24 horas do dia. E entra em vigor o novo sistema de cadastro de imóveis rurais. Luana Karen traz as orientações. Já está em vigor o novo Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais. A partir de agora, a atualização do cadastro do imóvel rural pode ser feita pela internet. Para auxiliar no cadastramento, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, lançou um manual que traz o passo a passo para o novo sistema. Com o cadastramento do imóvel rural, o titular recebe um certificado que é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar ou vender o imóvel rural. De Brasília, Luana Karen. O curso de Medicina da Univates promove nesta quarta-feira, a partir das 6 da tarde, nova edição do Cine Psiquiatria. O filme deve ser assistido no auditório do Prédio 7, é A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg em 1993. A atividade será ministrada por Luiz Gustavo Guilhermano, com análise de conceitos relacionados à resiliência psicológica. Além de ser direcionado aos alunos de medicina, o evento é aberto a estudantes de outros cursos, bem como à comunidade em geral. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/inscrições/eventos. O certificado de participação é gratuito e pode ser impresso em 7 dias após a realização do evento por meio do sistema de eventos da Univates. Acadêmicos da Univates devem levar seu cartão institucional para registrar a presença. Demais sessões ocorrerão durante o ano, porém ainda não há data definida. E mais detalhes estão disponíveis pelo telefone 3714-7000, ramal 5589. E veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão do tempo para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E abril começa com um tempo estável na região, isso não é piada de 1º de abril, não. O sol deve brilhar em todas as regiões nesta quarta-feira e as temperaturas, estão subindo em todo o estado, vão chegar próximas dos 30 graus e nada de sol, aliás, nada de chuva, muito sol e quase nada de nuvem no céu do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Vamos ver então como é que fica o tempo aqui na nossa região, nos nossos municípios. Em Lajeado, o dia amanhece ensolarado, mínima de 12 graus e máxima de 27 graus nesta quarta-feira. Em Estrela, muito sol e quase nada de nuvens, o dia começa com 11 graus de mínima e a máxima pode chegar aos 28 graus em Estrela nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. A gente volta na próxima edição do programa e eu, é claro, espero por você. Até lá!
Obrigado, Rodrigo. Cerca de 550 pessoas, este é o número estimado de participantes do tradicional passeio ciclístico de Páscoa, promovido pelo Jornal Informativo do Vale, em parceria com a Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. O evento ocorreu na tarde de domingo, com concentração dos ciclistas na Avenida Benjamin Constant, em frente à sede da Rede Vale de Comunicação. E a chegada foi no Parque Professor Teobaldo Dick. De acordo com a diretora da Rede Vale, Ivone Villa, os números de participantes e apoiadores aumentam a cada ano. O trajeto foi guiado pelo Departamento de Trânsito, que fechou as ruas conforme a comitiva pedalava e garantiu a segurança dos ciclistas, e também pelo grupo de escoteiros Tibiquari. De acordo com Ivan da Silva, que é o chefe da tropa escoteira, uma segunda equipe ficou responsável pela distribuição de água no Parque do Engenho. Foi o ponto de parada dos ciclistas antes de se dirigirem ao Parque dos Dique. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 31 de março. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde em edição inédita. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.